Estamos aqui reunidos para falar a respeito do Covid-19. Para falarmos a respeito do Covid-19, temos que entender o que é mutação. Para entendermos o que é mutação, temos que entender o que é o material genético, ou a codificação genética. A codificação genética é feita através dos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. O DNA foi descoberto em 1953 por Francis Crick, James Watson, Maurice Williams. Eles estabeleceram que é uma dupla hélice helicoidal formada por um carboidrato, que é uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato, formando uma unidade que nós temos, que é o nucleotídeo. As pentoses que nós temos nos ácidos nucleicos são a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA. A diferença dessas pentoses é uma hidroxila ou um hidrogênio no carbono 2, sendo que a desoxirribose tem um hidrogênio e a ribose tem uma hidroxila. As bases nitrogenadas nós temos de dois tipos, que são as pirimidinas e as purinas. As purinas são a adenina e a guanina, que possuem um duplo anel de carbono. E as pirimidinas são a uracila, a citosina ou a timina, que possuem um anel único. A diferença do DNA para o RNA é a presença da uracila no RNA no lugar da timina do DNA. E temos um grupo fosfato que faz uma ligação de fosfodiéster com as pentoses. Nós temos a composição aí estrutural do DNA, que é uma dupla hélice, onde temos ligações de hidrogênio ligando as bases nitrogenadas, e o RNA, que é uma fita única, e não há ligação das bases nitrogenadas. Mutação são mudanças na sequência dos nucleotídeos do material genético de um organismo. Essas mudanças faz com que a codificação, tanto fisiológica quanto estrutural, desses organismos se modifiquem. As mutações podem ocorrer por alguns fatores, que são eles: o erro na cópia do material genético, na duplicação celular. A duplicação celular pode ser de células somáticas, onde vai fazer a parte estrutural do organismo, ou nas células germinativas, que são as células de reprodução. Em organismos animais pluricelulares, essas mutações só são transmitidas para gerações posteriores quando ocorrem em células germinativas. E em vegetais, essa mutação pode ocorrer tanto em células germinativas quanto em células somáticas e podem ser transmitidas aos descendentes
de formas sexuadas e assexuadas, tanto células germinativas quanto células somáticas. Existem alguns fatores que concorrem para a mutação. Primeiro são os erros na cópia do material genético na divisão celular. Temos ainda exposições à radiação ultravioleta ou radiação ionizante. Temos a exposição a mutagênicos químicos ou ação viral. Mutação do RNA em comparação com o DNA é muito mais frequente, visto que o material genômico do DNA é muito menor. Então, sua taxa de mutabilidade é muito maior em comparação aos organismos que têm como material genômico o DNA, onde o material genômico é muito maior, sendo a taxa de mutabilidade bem menor, de 100 a 10.000 vezes menor. O surgimento do Covid-19 deu-se em uma província chinesa, Wuhan, e a maior hipótese aventada é que houve a mutação de um vírus que era selvagem e não infectava os seres humanos e passou a infectar os seres humanos. Esse vírus é da família do coronavírus, que já é um antigo conhecido da humanidade. Já houve infecções por essa família de vírus em 2000 e 2012, onde conseguiram ser controladas e os patógenos eram muito menos agressivos. O surgimento das primeiras contaminações devem ser originadas de mutações. As características do Covid-19. Este vírus possui como material genético o RNA, uma fita simples, pronto para a síntese de proteína, visto que o RNA é o elemento que encontra-se nos ribossomos e participa ativamente da síntese proteica nas células. Dessa forma, a sua propagação tornou-se muito mais rápida, visto que isso é um fator para o aumento da produção da partícula viral nas células infectadas. A forma de propagação do coronavírus é através de gotículas provenientes de espirros ou tosse, que são broncoaspiradas por outras pessoas. Por isso que o uso da máscara é essencial. Também dá-se por contato com secreções corporais e contato com objetos e superfícies contaminadas. A primeira onda de contágio na Europa do Covid-19 sofreu mutação e tornou-se mais agressivo. Essa cepa tornou-se a dominante no contágio da Europa e partiu da Europa para propagar-se através da América do Sul e América do Norte. Mutações do coronavírus na América. Em estudos, essa mutação, chamada D614G, está localizada na proteína spike, que abre nossas células para a entrada do vírus. Ela atua nos nossos receptores de membrana, facilitando a entrada do patógeno nas células. Estudo publicado em julho, com base em mais de 28.000 sequenciomas, descobriu que variantes com a mutação D614G
se tornam a forma globalmente dominante do coronavírus, ou do Covid-19, em cerca de um mês. Aqui nós temos o gráfico da mudança de dominação do patógeno com essa mutação e da mudança da conformação estrutural do vírus após essa mutação. A segunda onda de infecção na Europa, mutações rastreadas inicialmente na Espanha em junho, foi chamada de 20AEU1. Essa mutação também muito mais agressiva começou a se espalhar pelo continente durante o verão europeu, devido à flexibilização das medidas de contenção. Mutações ocorrem de forma aleatória e são as forças de seleção natural que vão privilegiar os mais aptos a se reproduzir. Dessa forma, os patógenos mais agressivos e mais virulentos tendem a prevalecer sobre os menos agressivos e os menos virulentos. A influência da manutenção no desenvolvimento de vacina, quero dizer, das mutações de desenvolvimento de vacinas, é que o genoma, sendo codificador estrutural e fisiológico dos micro-organismos, ele vai modificar, vai alterar os parâmetros e tornar ineficazes as vacinas e os antibióticos que são utilizados no combate a esses micro-organismos. É de fundamental importância que as vacinas sejam adequadas às mutações, como ocorre com o vírus da gripe, que todo ano as vacinas têm que ser adequadas às novas cepas circulantes no mundo. E as mutações, por alterarem essa parte fisiológica estrutural dos micro-organismos, também favorecem ao aparecimento de cepas com uma patogenicidade maior, visto que elas são mais aptas tanto a infectar quanto a se proliferar nos seus hospedeiros. Logo, elas ficam com uma propagação e uma proliferação muito mais facilitada, onde devemos adequar também os medicamentos a essas mutações, para que possam se tornar ou continuar sendo eficazes. Existe um grande risco na minimização do poder da proliferação de vírus. O desconhecimento da população a respeito do processo de mutação é um grande risco à guerra contra esse elemento, contra esse patógeno agressor. Nós não devemos, de maneira alguma, minimizar o risco que é uma contaminação em massa do micro-organismo deste porte. A importância da não flexibilização e o não afrouxamento das medidas de contenção e prevenção de infecções por esses micro-organismos é de suma importância para deter a pandemia. É através delas que nós vamos reduzir a taxa de mutabilidade desses micro-organismos, reduzindo
a sua proliferação e, consequentemente, reduzindo as suas taxas de mutabilidade. Desde já agradeço a essa oportunidade que estou tendo.